mas como nós podemos fazer assim então? Saúde ambiental são todos aqueles aspectos da saúde humana, incluindo a qualidade de vida, e isso é muito importante a gente entender, que qualidade de vida que passa por uma qualidade ambiental. Se nós não temos qualidade do ar, se nós não temos qualidade da água, se nós não temos outras situações, não adianta nós termos a melhor casa que seja possível. Se nós formos olhar, por exemplo, quem assistiu aquela série Stranger Things, não vou dar uma realidade, mas vou dar uma realidade paralela, né? Nós temos lá, evidenciado acho na temporada 2, uma cidade onde as pessoas elas ficavam doentes e morriam por causa da quantidade de toxidez que aquele solo, aquela região, ela tinha devido à exploração de uma indústria, né? Lembra lá da indústria lá que produzia os monstrinhos lá do Stranger Things. Então essa é uma realidade palpável de quantos locais que você sabe, a gente sabe que de exploração de nutrientes, exploração de minério, exploração de algumas coisas que a gente teve problema com isso daí. Essa qualidade de vida que estão determinados fatores físicos, químicos, biológicos, sociais e psicológicos do meio ambiente. Também se refere à teoria e à prática de valorar, corrigir, controlar e evitar aqueles fatores do meio ambiente que potencialmente possam prejudicar a saúde de gerações atuais e gerações futuras. Ou seja, nós temos problema relacionado a isso. Por exemplo, se eu faço um uso de recursos sem controle, vou ter problema com gerações futuras. Vamos pensar em áreas como, por exemplo, Brumadinho, vamos pensar em áreas como, por exemplo, Mariana, onde a gente teve aí um impacto ambiental que prejudicou gerações atuais e também prejudicará gerações futuras devido ter sido feita uma exploração de uma maneira autorizada, mas de uma maneira de certa forma irregular, principalmente a forma de funcionar aqueles produtos. Outra questão importante a gente entender é se saúde está inteiramente ligada ao processo ambiental, quais são as consequências do ambiente que podem gerar alguma forma problemas de saúde. Saúde seja ela ambiental, e a saúde ambiental ela vai consequentemente interferir de uma forma na saúde humana. Então, quando a gente fala sobre isso, nós estamos falando da questão da ar, solo e da água. E um dos principais que nós temos hoje, principalmente nas grandes cidades, devido à aglomeração, seria a questão da poluição. Principalmente poluição, o quê? Poluição do ar, poluição da água e poluição do solo. E poluição nós temos um conceito, é toda alteração das propriedades naturais do meio ambiente que seja prejudicial à saúde, ou seja, pensa numa água contaminada, pensa no ar contaminado. Quantos problemas respiratórios nós não temos? Pode verificar de vez em quando pique de gripe. A segurança ou bem-estar das populações sujeitas aos seus efeitos. Cada um de nós estamos sujeitos ao efeito de qualquer tipo de poluição, causada por agentes de qualquer espécie. Causas principais da poluição ambiental: o contínuo aumento da população, que consequentemente deriva de uma maior necessidade de, seja ela produtos, sejam elas alimentos que vão passar por um processo industrial que consequentemente o crescimento industrial também é poluição. Olha para a gente ver aqui, hoje nós temos mais de 7 milhões de pessoas, né? 7. Olha, a gente vai ver em 1950, 1900, 1950, 1990. Recentemente nós temos mais de 7 bilhões de habitantes. Qual que é a consequência desse processo? Crescente demanda por alimentos, o que exige fertilizantes e agrotóxicos da nossa parte, um dos principais componentes responsáveis pela poluição ambiental, seja olhando para essa imagem do ar, ou seja, olhando, pensando na questão água, ou seja, mesmo pensando na questão solo. Vamos lembrar daquela reportagem que nós vimos lá no começo da nossa disciplina de Rio Verde estava com um levantamento de pelo menos 18 tipos de agrotóxicos diferentes presentes na água. Recentemente nós vimos que a maior indústria da cidade ela foi fechada por alguns dias devido a um problema na qualidade da água, porque estava com níveis desconsideráveis, níveis elevadíssimos de alguns fatores que não poderiam estar presentes. E quando nós olhamos para essa imagem, nós vemos aqui que os agrotóxicos são os produtos e agentes de processos físicos, químicos e biológicos destinados a
os setores de produção, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna a fim de preservar da atuação danosa dos seres vivos considerados nocivos. Vamos pensar nas pragas que, de uma certa forma, causam algum tipo de dano àquele ambiente de produção que nós estamos trabalhando. Então, isso é um fator de a gente poder observar. Aqui, esgotos humanos, além de detritos orgânicos, contém também resíduos de sabão e detergente, que são altamente poluentes e degradadores do fator água. Vamos pensar no esgoto. E quantas cidades brasileiras que não têm esgotado, que desagam isso em leitos de rios que vão passando e passando, né, por várias regiões. E aí nós temos também uma outra forma, que seria a contaminação. Essa contaminação seria a introdução de micro-organismos, substâncias químicas ou resíduos no meio ambiente, água, ar ou solo, em quantidade suficiente para desequilibrar as propriedades do meio e torná-la prejudicial à saúde e à preservação ambiental. Então, qual seria a diferença aqui entre poluição e contaminação? A poluição é promoção do desequilíbrio ecológico, ou seja, alteração ecológica causada pela emissão de substâncias tóxicas no meio ambiente. A contaminação já é causada pela presença no ambiente de substâncias ou micro-organismos nocivos à saúde, como, por exemplo, a água está contaminada com alto nível de chumbo, de cádmio, ou está contaminada com a alta incidência de coliformes fecais, como foi o caso, por exemplo, da BRF. Então, a gente tem vários processos aí. E aí nós temos a questão de água poluída e água contaminada. A água poluída é a água que apresenta alterações físicas, como, por exemplo, cheiro, turbidez, que seria está muito ligada à questão de coloração e quantidade, cor ou sabor. Normalmente, a alteração física é consequência da contaminação química, geralmente devido à presença de substâncias como elementos estranhos ou elementos tóxicos. Aqui no caso, quando a gente verifica nessa imagem, a alteração das características naturais da água a torna adequada para o consumo humano. Olha